E aí, Quizzards, tudo certo? Prontos pra gente desvendar o mistério da física que tá literalmente na ponta dos nossos dedos? Hoje, a gente vai finalmente entender a diferença entre temperatura e calor. Parece que é a mesma coisa, né? Mas vou te mostrar que não é bem por aí. Para começar, pensa só nessa situação. Você está num quarto, aí você toca na porta, que é de madeira, e depois toca na maçaneta de metal. A maçaneta parece bem mais fria, não parece? Mas como assim se as duas coisas estão no mesmo ambiente, na mesma temperatura? Fica comigo que até o fim desse vídeo a gente resolve o mistério da maçaneta fria. Beleza, então vamos por partes. Pra gente entender esse rolo todo, primeiro a gente precisa falar sobre a tal da temperatura. O que a gente quer dizer de verdade quando fala que alguma coisa tá quente ou fria? A resposta, olha só, tá num mundo que a gente nem consegue enxergar, o mundo das moléculas. É isso mesmo. No fundo, temperatura é uma medida de agitação. Pensa que tudo é feito de pecinhas minúsculas, as moléculas. Se elas estão vibrando muito rápido, super agitadas, tipo tomaram muito energético, sabe? Aí a temperatura é alta. Agora, se elas estão mais calminhas, se movendo devagar, a temperatura é baixa. Simples assim. A melhor analogia é pensar numa festa. Se a música tá bombando e tá todo mundo pulando, dançando sem parar, a festa tá quente, certo? Isso é uma temperatura alta. Agora, se a música é daquelas lentas e o pessoal tá mais parado, conversando, a festa tá fria. É exatamente a mesma lógica que acontece com as moléculas. Certo. Então, temperatura a gente já entendeu. É a festa das moléculas. Mas, e o calor? Onde ele entra nessa história toda? Será que é a música? Será que é o DJ? Vamos descobrir agora. Olha que legal essa tabela. Ela deixa tudo bem claro. De um lado, a temperatura. Ela é tipo uma foto, um retrato do estado de agitação dentro de um corpo. Já o calor, do outro lado, não é uma foto. É o filme, é a energia passando, se movendo de um corpo para o outro. É por isso que a gente até mede diferente, né? Temperatura em graus, calor em joules ou calorias. Então, a grande lição, o ponto mais importante de todos é este aqui, e vale a pena repetir. Calor e temperatura não são a mesma coisa, não são sinônimos. Grava bem isso, porque essa é a chave para entender todo o resto. Temperatura é o que um corpo tem, calor é o que ele troca. Tá bom, se o calor é essa energia em movimento, como é que ela se move? Existe alguma regra para isso? Com certeza que sim. A física adora uma regra, e a do calor é super clara. É quase uma receita de bolo com 3 passos bem fáceis. Primeiro, a condição para começar. Precisa ter uma diferença de temperatura. Se não tiver, nada acontece. Segundo, a direção. E essa é a regra de ouro. A energia sempre vai do corpo mais quente para o corpo mais frio. Sempre. É uma rua de mão única, não tem volta. E terceiro, o objetivo. Essa passagem de energia só para quando os dois corpos chegam na mesmíssima temperatura. E quando esse objetivo é finalmente alcançado, quando as temperaturas se igualam, a gente chega num estado super especial chamado equilíbrio térmico. É um momento de paz quando a ação toda para. Vamos seguir essa jornada rapidinho. No começo, temos um corpo quente e um frio. A transferência de calor começa na hora, do quente para o frio. No meio do caminho, o corpo que era quente vai esfriando e o que era frio vai esquentando. Até que, pronto, chegaram no fim. Os dois atingem a mesma temperatura. Nesse exato momento, a transferência de calor para. Eles alcançaram o equilíbrio térmico. Ufa, foi bastante informação, eu sei. Mas e aí? Será que deu para pegar a manha? Agora vem a parte mais legal. Chegou a hora de testar tudo que a gente aprendeu com o nosso quiz. Se prepara aí. Mas calma, antes de começar, uma colinha rápida para ninguém esquecer, hein? Vamos lá? Temperatura é a agitação, calor é a energia em movimento, a transferência é sempre do quente para o frio, e o equilíbrio é quando tudo se iguala e a troca para. Todo mundo pronto? Então, vamos nessa! Primeira pergunta. Para que o calor consiga passar de um corpo para o outro, qual é a condição principal? 5 segundos na tela. Valendo! E a resposta é uma diferença de temperatura, exatamente. Se os dois corpos estiverem com a mesma temperatura, não tem motivo para o calor se mover. Mandaram bem. Pergunta número 2. Essa é um clássico. A frase calor e temperatura são a mesma coisa é verdadeira ou falsa? Pensa aí, 5 segundos.
Falso, com certeza é falso. A gente viu que são conceitos que andam juntos, mas são bem diferentes. Temperatura é agitação, calor é a transferência de energia. Excelente! Última pergunta do nosso quiz. Quando dois objetos finalmente chegam na mesma temperatura, o que rola com a transferência de calor entre eles? Mais 5 segundinhos. E a resposta certa é a transferência. Assim que as temperaturas se igualam, o fluxo de energia para de acontecer. Parabéns para todo mundo que acertou, vocês são Quizzards de verdade. E antes da gente ir, lembra daquela pergunta da maçaneta de metal? A resposta é que o metal é um condutor de calor muito melhor que a madeira. Ele puxa o calor da nossa mão muito mais rápido, por isso ele parece mais frio, mesmo estando na mesma temperatura. Agora, o desafio para vocês é usar essa mesma ideia e responder por que a gente sente aquele arrepio quando sai da piscina, mesmo num dia de sol. Deixa sua teoria aqui nos comentários, quero ver quem acerta. É isso aí, pessoal! Espero que agora a diferença entre calor e temperatura esteja super clara na cabeça de todo mundo. Se você curtiu essa explicação, não esquece de seguir o nosso canal, ativar o sininho para não perder nada e, claro, deixar aquele like para fortalecer. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aventura do conhecimento.